Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, sobre todos. Que alegria estarmos juntos em mais uma quarta de poder, para buscarmos de Deus o poder para continuar a nossa carreira cristã até a sua volta. E hoje, nessa quarta tão especial, estou aqui com meus dois amigos, Pastor Elias Brenha e Pastor Cláudio Omar. Pastor Elias, boa noite, seja bem-vindo a esse momento tão especial. Boa noite, pastor Hernani, boa noite, pastor Cláudio Omar, boa noite a todos que estão nos assistindo. Estamos começando, né, uma nova forma de apresentar os nossos cultos de quarta-feira. Eu estou muito feliz por participar aqui com vocês desse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Pastor Cláudio Omar, boa noite. Boa noite, pastor Hernani, tudo bem? Tudo bem, pastor Elias? É um prazer revê-los novamente. Estou feliz, né? Depois de toda essa encarada que demos aí no Covid, né? Graças a Deus, Deus nos poupou, nos deu a graça, né? De estar novamente aqui servindo Ele, né? Eu estou feliz, tá? Muito feliz em estar participando nesse momento, dessas quartas de poder. Estou feliz também. E eu queria dar um abraço em você que está nos assistindo. Mas de longe fica o nosso abraço aqui, tá? Que Deus abençoe a todos e espero que você realmente sinta aqui conosco a presença do Espírito Santo. Pastor, obrigado. Amém. Então nós vamos começar, como o pastor Elias falou, uma nova série, né? Vamos estudar aí o livro Atos, o livro da Bíblia Atos. Então eu já convido você a buscar a sua Bíblia, abri-la no livro de Atos, porque hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 1 deste livro tão espetacular, esse livro que vai trazer muitas informações, lições e aprendizados fantásticos e maravilhosos. Você também pode colocar os seus pedidos de oração aqui no chat. Você pode colocar tanto pelo Facebook quanto no YouTube. Você pode colocar os seus pedidos, de onde você assiste. Você pode também colocar os seus agradecimentos a Deus sobre as bênçãos que você tem recebido. Você também pode compartilhar com os seus amigos o link para que outras pessoas tenham acesso tanto a esse momento especial de oração, de busca por poder, como também a mensagem e o conteúdo que nós vamos conversar aqui. E para darmos início a esse momento, não poderíamos começá-lo sem pedir a bênção de Deus e o poder do Espírito. Eu vou pedir ao pastor Cláudio Omar, então, que dê início a esse momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos ilumine. Então, quero convidar você que está nos acompanhando nesse momento pelas redes sociais, na sua sala, aí onde você se encontra nesse momento bem mais à vontade. Feche seus olhos, me acompanhe nesse momento de oração. Pai de amor, somos gratos a Ti pela oportunidade de testemunhar do Teu nome, pela oportunidade, Senhor Deus, de meio a essa pandemia, Tu nos providenciou, Senhor Deus, meios que a mensagem pudesse chegar a essas pessoas que nesse momento estão nos escutando. Pai, abençoe o pastor Elias, juntamente com o pastor Hernani, juntamente comigo, nós vamos aqui compartilhar, Senhor Deus, esse capítulo 1 do livro de Atos. Temos algumas coisas, Senhor Deus, para discutir, temos histórias, assim, para aprender um pouco mais sobre essas histórias, de que forma elas podem nos ensinar hoje, no dia de hoje. Senhor, esteja com essas pessoas que nesse momento também estão com a palavra aberta, estão nos ouvindo, que o Teu Santo Espírito possa atuar, Senhor Deus, no coração delas. Ele possa, Senhor Deus, consultar a cada coração e perceber as necessidades de cada uma delas. E que Teu Santo Espírito também, através de mim, do pastor Elias, do pastor Hernani, possa nos mover, Senhor Deus, como ferramentas nas Tuas mãos, para alcançar esses corações, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Cláudio Omar. E eu quero começar com algumas informações gerais sobre este livro, livro de Atos. Também, né, nós esticamos aí como Atos dos Apóstolos. Mas eu quero começar essa introdução dizendo que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos são escritos pelo próprio Lucas, isso mesmo. O Evangelho de Atos, ele é datado cerca do ano 60 depois de Cristo.
E o livro de Atos é datado de cerca do ano 62 depois de Cristo. Ambos os relatos são frutos do estudo de Lucas, e ele explica isso no seu evangelho, no capítulo 1, dos versos 1 ao verso 5, como também aqui no livro de Atos, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Lucas, chamado o médico por Paulo, escreve esses dois relatos com um destinatário, isso mesmo, um homem chamado Teófilo, que acreditamos ser quem financia a viagem e o estudo de Lucas, sim, Lucas o médico. Em seu evangelho, Lucas trata das obras do Espírito através de Cristo, para com os discípulos e para com o povo. No livro de Atos, Lucas vai fazer um paralelo mostrando as obras do Espírito através dos discípulos, que foram então ensinados e mentoreados por Jesus. Assim, relatando os dois, fazendo esse paralelo, nós vemos como ficou a consequência dos ensinos de Jesus aos discípulos e a continuidade dos ensinos de Jesus nos discípulos e agora na igreja. Isso não é maravilhoso? Isso não é fantástico? Então guarde bem isso. No Evangelho, Lucas trata as obras do Espírito através de Cristo. E no livro de Atos, Lucas trata as obras do Espírito através dos discípulos. Coisa fantástica. Continuidade, demonstração de como é a transformação das pessoas que são aí pegas, iluminadas pelos ensinos do Senhor Jesus. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o pastor Elias Brenha. Pastor Elias, eu quero agora lhe perguntar, por que Jesus pediu aos discípulos para não se afastarem de Jerusalém? Ele também fala sobre o batismo, mas os discípulos já eram batizados. O que a gente pode tirar dessas informações iniciais aqui? Pastor, uma ótima pergunta. Eu gostaria de ler, para responder essa sua pergunta, os primeiros 5 versos do capítulo 1, ok? E vou pedir para você que está em casa também nos acompanhando, abra sua Bíblia. Vamos ao livro de Atos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Note o que diz ali. Lucas diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. O pastor Leandro já colocou algumas coisas importantes aí, um paralelo bem sucinto, mas bem preciso em relação ao Evangelho de Lucas e ao livro de Atos. E quando ele diz, escrevi o primeiro livro, aqui é uma referência exatamente ao Evangelho de Lucas, né? Então é importante a gente ter isso em mente. E ele continua dizendo no verso 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, quando a gente olha aí o primeiro verso e o segundo verso do capítulo 1, a gente percebe que Lucas faz assim uma rápida menção, né, à questão do evangelho que ele escreveu, e a partir daí, no livro de Atos, ele começa a mostrar exatamente como Cristo perpetuou a obra do evangelho através da sua igreja, através dos apóstolos e através da nossa vida hoje também, como cristãos no tempo em que vivemos. E aí, a partir do verso 3, ele começa a dizer, a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. É interessante que Lucas, como um historiador, ele faz menção ao Evangelho de João também, né, onde Jesus menciona de forma assim muito profunda a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, e dizendo do papel, e a gente vai, quem sabe, nos próximos capítulos, falar um pouquinho mais sobre essa questão da ação do Espírito Santo, então não vou tomar tempo aqui para a gente mencionar isso, mas o interessante é que depois da ressurreição de Jesus permanece 40 dias com os discípulos, segundo a palavra de Lucas, aqui no capítulo 1, verso 3.
E ele passou a ensiná-los coisas muito mais diretas e profundas a respeito do reino de Deus, ou seja, esse reino que a princípio os discípulos não compreendiam e passaram a compreender de maneira mais objetiva, que era o reino que Jesus queria implantar no coração deles através da presença dele e da presença do Espírito Santo na vida deles. E aí Jesus faz a eles uma promessa, segundo o próprio João diz aqui, olha, vocês permaneçam em Jerusalém, vocês não saiam de Jerusalém, porque vocês foram batizados com água. Era o batismo de João, mas agora vocês serão batizados com o quê? Com o Espírito Santo, não é? E por que Jesus diz essas palavras aos discípulos? Porque a obra que eles tinham que realizar, a obra que estava diante deles, a responsabilidade que estava diante deles era uma obra grandiosa. E eles não poderiam realizar essa obra sem a presença do Espírito Santo. Ou seja, por meios humanos, essa obra seria incapaz, pastor Hernani, pastor Claudio Omar e queridos amigos, seria impossível, eles seriam incapazes de realizar essa obra a qual Deus, Jesus Cristo, havia comissionado a eles, simplesmente pelo poder humano. Eles precisavam de um poder que estava acima deles, então eles precisavam, conforme o pastor Hernani me pergunta, não é? Ou seja, por que eles tiveram que ficar em Jerusalém? Ou seja, eles tinham ali um local específico a qual eles tinham que aguardar ansiosamente a promessa que Deus havia dito que eles seriam abençoados pela presença do Espírito Santo. Então, o motivo pelo qual eles permaneceram em Jerusalém foi para que eles pudessem ser batizados com o Espírito Santo, né? Então, aqui a gente, possivelmente, em algum outro estudo, a gente vai mencionar aí, né, pastor Hernani, essa questão do batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo também, que são as duas coisas importantes que nós precisamos experimentar em nossa vida. Você pode ser batizado nas águas, mas você precisa receber o batismo do Espírito Santo. E esse batismo, ele pode acontecer na tua vida antes, durante ou depois do seu batismo nas águas. É uma experiência que você tem na presença de Deus, é o batismo diário do Espírito Santo, e sem o batismo do Espírito Santo, eles seriam impotentes diante da obra que eles teriam para fazer dali para frente. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, pastor. Muito bem, pastor. O senhor sempre responde as perguntas, pastor. O senhor sempre responde. E é interessante aqui que Jesus fala com eles assim, esperem, né, a ideia de você se preparar, né? E precisa haver um tempo de preparação para a missão. Esse tempo é necessário. Pastor Elias, muito obrigado. Eu vou agora fazer uma pergunta para o pastor Claudio Omar, que está ali olhando, ele está ali meio assim, desconfiado, o que vai sobrar para mim, mas a pergunta é tranquila. A pergunta é sossegada, pastor Claudio Omar, é a seguinte, olha, nós podemos perceber que a preocupação com a data da volta de Jesus não é de agora. O que podemos aprender com a resposta de Jesus aos seus discípulos quanto à preocupação com a data de sua volta? O que a gente pode aprender com a resposta de Jesus com respeito à pergunta dos discípulos, quando é que ele assumiu o reino? O que a gente aprende? Pastor Hernani, eu queria somente fazer um comentário a respeito da pergunta que você fez ao pastor Elias Brenha, né? A questão do batismo do Espírito Santo. Você percebe esse batismo já acontecendo, né, pastor Elias Brenha, já na vida de Jesus. Quando ele começa o ministério, o ministério de Jesus todo é guiado pelo Espírito Santo. E quando nós falamos de preparo, nós percebemos as madrugadas, ele subindo nas madrugadas aos montes para orar, ele mesmo tendo momentos de estudo, momentos onde ele buscou a Deus. Então, esse preparo do Espírito Santo nós não encontramos só na vida dos discípulos, mas desde a vida de Jesus. Então, eu acho legal porque quando Cristo convida esses discípulos a ficarem em Jerusalém, se prepararem para que eles recebam esse Espírito Santo também, ele já havia feito isso e deu exemplo para os discípulos, né? Mas quanto à sua pergunta, que você está se dirigindo a mim, meu amigo, eu gostaria de compartilhar com vocês, no livro de Atos também, por favor,
no capítulo 1. É bem interessante isso aqui, pastor Hernani, porque, olha, esses homens, esses discípulos e outras pessoas, não estavam só os 11 discípulos aqui. Lembrando que Judas já não estava mais no meio deles. Haviam aqui, conforme a Bíblia nos traz, cerca de 120 pessoas, ou 125 pessoas ali também reunidas. E no meio desse grupo, algumas coisas acontecem, bem interessante. Eles ficaram 40 dias com Jesus Cristo, sendo ensinado por eles, conforme o pastor Elias terminou de comentar com a gente. Várias dúvidas foram tiradas sobre o reino de Deus. E aí, quando Cristo disse que vocês vão ficar aqui, vocês vão aguardar, alguém vai fazer uma pergunta. Sabe quando você fica, pastor Elias, 40 minutos dando um estudo, explicando, e alguém te faz uma pergunta que você percebeu, ele não entendeu, ele não me compreendeu. Olha a pergunta. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Eu não sei se você, em algum momento, você que estão nos acompanhando pelas redes sociais, já em algum momento de algum estudo, ou você é professor, ou você tentou, ensinou o seu filho, tentou compartilhar um ensinamento, e logo depois de tudo isso, o cidadão te faz uma pergunta que ele se entrega, ele não entendeu, não compreendeu. Não foram só 3 anos, nem 40 dias. Você tem um Novo Testamento inteiro explicando isso. Não era esse momento que Jesus Cristo vai restaurar. Eles estavam pensando, pastor Hernani e pastor Elias, na restauração, que o Cristo sentaria novamente nesse trono de Davi, iria tirar o poder romano sobre Israel, sobre os judeus, iria colocar o reino novamente no lugar. E é estranho, né? Como os nossos sonhos, as nossas perspectivas de vida, as coisas que almejamos, podem, sabe, tirar, sabe, do caminho o que Deus está tentando nos dizer. A Bíblia nos explica tantas coisas, mas às vezes, pastor Elias, aquilo que nós almejamos, os nossos sonhos, a gente coloca junto com a promessa, e aquilo que Deus tentou nos ensinar, a gente tenta tirar para a gente apenas, para realizar o meu sonho. Eu estava essa semana fazendo uma visita em Limeira, né? Teve uma das pessoas que nos acompanharam, né, na Semana Santa, um empresário de Limeira, perguntou se a gente poderia fazer uma visita para ele, eu e minha esposa visitamos, e foi justamente isso que aconteceu. Porque aquilo que ele sonhava, eu expliquei isso para ele, o sonho dele, o que ele almejava, e infelizmente também ele perdeu um amigo, acabou frustrando quando ele abriu a palavra de Deus e não entendeu o amor de Deus. Ele falou assim, pastor, eu não compreendo. Se Deus é amor, como é que ele permitiu isso acontecer? Então, eu olho para a vida dos discípulos, pastor Hernani, quando esse discípulo aqui que faz esta pergunta para Jesus, Senhor, vai ser agora que vai restaurar o reino de Israel? Para mim fica muito claro, para mim fica muito claro que isso acontece também nos dias de hoje. Talvez você que esteja nos escutando nesse momento tenha uma expectativa sobre a volta de Cristo. Mas antes da volta de Cristo, nós temos uma missão a cumprir. E Cristo deixou bem clara essa missão. Eu queria ler um pouquinho dessa missão aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós, verso 8, capítulo 1, verso 8. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa era a missão. No momento, a missão não era data que Cristo vai voltar, mas a missão era, eu preciso agora me preparar para pregar o evangelho. Então, eu fico pensando, pastor Elias e pastor Hernani, que no meio hoje dessa pandemia, onde muitas pessoas estão buscando as profecias bíblicas, estudando, será que nós não estamos deixando a nossa missão para buscar datas, eventos, marcar dia e hora para a volta de Cristo? E usando, inclusive, a própria Bíblia, pastor Elias, para isso. Eu acho que nós temos um foco ainda, nós temos uma missão. Isso não significa que eu e você precisamos esquecer da volta de Cristo, não. Ela é que me motiva a continuar, ela precisa estar clara, mas nós temos uma missão a cumprir.
e precisamos nos preparar para essa missão. Obrigado, pastor Hernani. Muito obrigado, pastor. Eu apenas queria fazer um rápido comentário sobre isso, porque eu acho que mais importante do que marcar datas, até porque o próprio Jesus, enquanto ele esteve na Terra, ele disse, olha, quanto ao dia e a hora, somente o Pai, não é? Ou seja, nós não podemos nos aventurar, o máximo que nós podemos é olhar para as profecias, é olharmos para aquilo que nos foi revelado e nos balizarmos para entendermos se estamos próximos ou distantes. Quer dizer, quando a gente olha para o processo profético da Bíblia, a gente percebe que nós estamos vivendo num tempo especial, de que estamos vivendo num momento importante da história da humanidade, que estamos vivendo em dias, eu costumo dizer, emprestados, né? Porque o mundo passa por um momento muito difícil, e eu acredito na volta de Jesus, pelas promessas que Jesus nos fez e por tudo aquilo que a Bíblia nos diz. E eu acredito que se ele voltar nos meus dias, vai ser lucro para mim. Se ele não voltar nos meus dias, o importante é que eu esteja preparado para que quando ele retornar, eu esteja com a minha salvação garantida. Isso é o mais importante de tudo. Então, muitas pessoas gastam muito tempo, né? Como o pastor Hernani colocou aí essa pergunta, que é importantíssima. Nós não estamos no direito de marcarmos datas. Nós temos o direito, sim, de olharmos para os acontecimentos e nos prepararmos, porque no momento, né, pastor Hernani, que nós morremos, Jesus já voltou para nós, né? Não há mais nada o que fazer. Só nos resta o quê? Aguardarmos a ressurreição e o momento em que realmente ele vai voltar para nos dar aquilo que ele acha que é o justo para nós, a salvação ou a condenação eterna. Pastor Hernani, antes de você fazer a próxima pergunta, inclusive, pastor Elias, faz parte da nossa missão pregar a volta de Cristo. Claro. Nós estamos falando de missão aqui, faz parte da nossa missão pregar a volta de Cristo, mas também faz parte da nossa missão saber que nós não temos como marcar essa data, mas faz parte da nossa missão estar preparado para que, se ele fosse voltar hoje em nossas vidas, nós três passamos por uma experiência onde praticamente a gente poderia ter dormido e agora está aguardando a volta de Cristo. Então, todo dia precisamos estar preparados para esse momento, né? Agora, a missão continua, né? E precisamos estar focados nela. Obrigado, pastor. Com certeza. O que me chama mais atenção é quando Jesus responde, né? Fala assim, não cabe a vocês conhecer os tempos, nem as épocas. Então, acho que é muito claro. Jesus fala assim, olha, se vocês conseguirem desvendar, tá tudo certo. Mas ele é claro e diz assim, olha, não interessa para vocês a data. O mais importante é a missão. E é com esse pensamento que eu vou puxar aqui agora para o meu pastor, o pastor sênior da nossa igreja, o pastor Elias. Olha só, os 12 agora estavam em 11, por conta do suicídio de Judas Iscariotes, que é algo muito triste, pois ele fazia parte do grupo ali, da equipe que Jesus mentoreou, que Jesus capacitou. Mas a missão não podia parar. Qual foi a atitude dos 11 para escolherem um sucessor? O que podemos aprender com a forma com que eles selecionaram para essa escolha? Boa pergunta, pastor. E eu quero, então, trazer essa pergunta para o texto bíblico. Positivo? E quero convidar, então, a leitura aí de todos que estão nos acompanhando, a partir do verso 15 do capítulo 1, ok? Até o verso 22. Posso, mais precisamente, buscar aqui no verso 23, 24, 25 e 26. Vamos lá. Diz assim, então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. O verso 24 diz assim, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, da qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias,
sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Interessante isso, né? Eu diria o seguinte, na minha concepção, Matias, ele foi escolhido pela providência de Deus. E eu vou explicar melhor isso para você. No verso 22, nos deixa muito claro como Matias foi escolhido. O que diz o verso 22? Lendo aqui na minha Bíblia, diz assim: e orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Note que eles tinham dois nomes, não é? E para que essa escolha acontecesse, a Bíblia diz que houve fervorosa oração. E eu vou dizer uma coisa, essa era a maneira como as coisas eram resolvidas na igreja apostólica. Tudo era resolvido pela oração. E depois, note, depois que eles oraram, a Bíblia diz que eles lançaram sortes. Então, eu sei que pode estar passando alguma coisa pela tua cabeça aí, né? Lançaram sortes, né? Então, eu fiz aqui algumas anotações e eu queria compartilhar com vocês. Por quê? A impressão que dá é que a Bíblia está validando o jogo de sorte e o azar. E, na verdade, esse não é o processo. Eu queria dizer que se você estivesse naquele lugar, naquele momento, a tua atitude seria a mesma, porque ali não era uma rifa, ali não era um jogo de loteria, ali não era telecena, ali não era nada disso, entendeu? O que eles fizeram? Presta atenção. Eles oraram, e esse verso 22 para a gente é muito importante na compreensão de como Deus conduziu esse momento, não é? E esse momento foi resultado de oração, e fervorosa oração. Porque o verso 22 diz assim, eles oraram dizendo, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Verso 24, pastor. É o 24? Me perdoe. É verdade, 24. Eu estou com 22 aqui na minha cabeça. Verso 24, me perdoe. O que acontece? Em algum momento da tua vida, você ficou confundido em uma decisão importante que você teve que tomar ao buscar a orientação de Deus? Eu duvido que Deus tenha deixado você sem uma orientação segura. Agora, Deus, ao longo da história, ele age e agiu de diferentes maneiras. E esse modo de lançar sortes era um modo, entre aspas, aprovado por Deus. Era uma prática comum entre os judeus. Então, se você olhar, por exemplo, na Bíblia, você vê vários exemplos de como eram lançados sortes. Por exemplo, Levíticos 16, quando você vê ali aquele momento espetacular do dia da expiação, eram escolhidos dois bodes, eram lançados sortes. Um era para Deus e outro era para Azazel. Quando você olha, por exemplo, no livro de Josué, você vê que a solução de alguns casos criminais, quando não se tinha certeza sobre o culpado, era lançado sorte. Então, note que a Bíblia vem trazendo alguns exemplos. Por exemplo, na escolha de um exército para a batalha, também era lançado sorte. Na nomeação para um ofício elevado, era lançado sorte. Na designação de cidades para os sacerdotes e levitas, foi lançado sorte. Na distribuição das terras, ali na entrada de Canaã, foi lançado sorte. Você vê, por exemplo, os soldados diante da cruz de Cristo, você vê que eles lançaram sortes para ver quem ficaria com as roupas de Jesus. Então, note, a única diferença está no fato de que, quando o assunto era um assunto espiritual, um assunto que tinha a ver com questões espirituais importantes para o povo de Deus, Deus estava à frente. Então, não era um lançar dadinho assim, dizer o seguinte, olha, sorte ou azar, o que sair, saiu. Não.
Se a gente olhar, por exemplo, o livro de Provérbios, você vai ver que Deus está à frente de alguns processos. E na escolha de Matias, eu não tenho dúvidas de que eles oraram, e é por isso que a Bíblia diz: eles oraram antes, e Deus, ao eles lançarem sorte, Deus escolheu exatamente aquele que ele queria. Essa foi a última vez, e talvez a primeira vez que isso tenha sido praticado no momento ali da Igreja Apostólica. A gente não tem nenhum outro relato na Bíblia pós esse período de que eles fizeram uso desse processo, viu, pastor Hernani, pastor Claudio Mar? Mas o fato, eu estou fazendo toda essa apologia aqui em relação a esse tema, porque eu já ouvi pessoas dizendo assim: a Bíblia valida o jogo de sorte e o azar. E isso é uma coisa muito perigosa. A Bíblia não valida jogo de sorte e azar. A Bíblia não valida a loteria, a Bíblia não valida a telecena, a Bíblia não valida a rifa. Isso é uma questão, se você quer jogar, se você quer fazer, é uma questão sua com Deus. Mas eu sempre digo que esse dinheiro que você ganha, ou que você ganha fruto de um jogo de sorte e azar, não é uma coisa abençoada por Deus. É a percepção que eu tenho. Agora, Deus, ele tem muito claro o processo. O ato deles lançarem sorte é mais ou menos como, por exemplo, numa reunião administrativa da igreja ou em algum processo dessa natureza, você apresenta, de repente, 2 nomes para ocupar um cargo. Vamos trazer isso para a nossa realidade, não é? E o que você faz? Você tem 2 pessoas competentes, e eu imagino que, aos discípulos escolherem esses 2 nomes, eles os validaram porque eles possuíam as características básicas para serem apóstolos. Não foram nomes que aleatoriamente apareceram, foram nomes que foram validados, primeiro, imagino que pela espiritualidade, pela competência no exercício da função e outras questões que eles puderam colocar ali e chegaram à conclusão: olha, temos este e temos este. E agora, qual escolher? Vamos orar. E não é isso que a gente faz muitas vezes numa reunião administrativa da igreja? Temos ali 2, 3 nomes para ocupar uma vaga de ancião da igreja, mas temos 2 ou 3 nomes. Oramos e vamos à escolha. É como se estivéssemos lançando sortes. A impressão do Espírito Santo, ela vai dar a cada um discernimento da melhor opção. E no final, um vence, um é escolhido. E assim foi no caso de Matias. Eles oraram, e imagino que, ao lançarem sortes, eu não sei exatamente qual era o instrumento que eles tinham ali, a forma para lançar essa sorte. Eu confesso que eu não sei. Se alguém souber aí, me fale, mas não era dadinho, pode ter certeza. Deus colocou ali na mente deles o fato de ser Matias. Então, respondendo assim de forma mais finalizando a tua pergunta, pastor, eu diria que Deus escolheu aquele que estava no seu coração escolher. Deus impressionou eles através da oração. Então, todas as decisões importantes que a gente tem para realizar na vida, não deve ser um jogo de sorte ou azar. Ah, eu vou optar por isso. O cristão, ele coloca diante de Deus. Se ele tem dúvidas, coloque diante de Deus. E Deus vai dar a impressão. Por isso que eu sempre digo que a escolha de Matias foi um ato da providência de Deus. Não foi uma coincidência, porque na vida do cristão não existe coincidência. Na vida do cristão existe providências. E as providências nós só entendemos quando elas são fruto da comunhão, da oração e do meu relacionamento com Deus. Muito obrigado, pastor Elias. Muito obrigado mesmo. Acho que ficou bem claro, né, para todos, que não há uma validação de participação em jogos de azar, que consideramos algo não abençoado nem aprovado por Deus. Pastor Claudio Omar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Em meio a uma reunião que eles estavam tendo ali, posso dizer ali, quem sabe no cenáculo, Pedro se levanta e faz declarações proféticas sobre o que aconteceu, demonstrando assim que as ocorrências, tudo que aconteceu com Cristo, tudo que estava acontecendo com eles, já haviam sido profetizados na Escritura Sagrada. Que lições podemos tirar dessas declarações? O que isso nos revela sobre a Bíblia Sagrada, pastor Claudio Omar? Me ajuda com isso aí.
Interessante, né, pastor Hernani, a forma que tudo isso está acontecendo. Eles passaram com Jesus 40 dias, logo depois se reuniram também. Diz o capítulo 1, o verso 14: todos estes perseveraram unânimes em oração. Se você percebeu o que está acontecendo aqui, em todo momento, tudo que está acontecendo é com orientação bíblica e com oração. Quando Pedro agora se manifesta, como diz a Bíblia no verso 15, aqui 1,15, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Entenda, Pedro não vai dar uma opinião própria aqui do que está acontecendo. Ele vai citar um texto da Bíblia. Eu queria convidar você a me acompanhar nesse texto. Se encontra no livro de Salmos. Por favor, Salmos 41, verso 9. Olha só, Pedro está falando do que aconteceu na vida de Judas, trazendo a lembrança a todos que isso já estava profetizado. Posso ler para vocês? 41, verso 9. Vocês estão nos acompanhando em casa, abra lá, Salmos 41, verso 9, fica bem no meio da sua Bíblia, é um dos maiores livros da Bíblia, né? 41, verso 9 diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o calcanhar. Esse é um dos capítulos, né, de Salmos, né, que faz referência também ao Messias, e esse texto faz referência a um dos amigos dele que o trairia. E justamente isso que Pedro está falando. Pedro fala assim para a gente lá no verso 16, capítulo 1, verso 16, de Atos. Você pode voltar novamente, se você estava comigo agora no livro de Salmos, volte lá para o livro de Atos, capítulo 1, verso 16. Se você fechou sua Bíblia, se você fechou o livro de Atos, lamento, mas volte novamente lá. Capítulo 1, verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Foi o salmo que nós terminamos de ler. Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, quando eu olho esse testemunho de Pedro, e tudo que está acontecendo aqui está sendo conduzido pela profecia, está sendo conduzido pela Bíblia, eu fico feliz, justamente com a pergunta que você fez também ao pastor Elias, porque não é dadinho que está sendo jogado aqui, ou não são, sabe, 3 gravetos na mão, assim, das pessoas, escolhem, vamos ver quem tira o menor ou quem tira o maior. Não, são estudo da Bíblia que tiveram durante 40 dias com Jesus, sem contar os 3 anos, oraram no verso 14, unânimes, com certeza, confessaram ali suas faltas, e aí você encontra Pedro agora, preparado, e ele cita o salmista Davi, dizendo que o que aconteceu com Judas já estava predito. Então, nós podemos confiar na Bíblia, pastor Hernani, completamente. Nós sabemos que é possível que muitas vezes eu e você, que nesse momento está nos acompanhando, possa abrir um outro texto e não compreender o que está acontecendo. O que ele está tentando dizer? Eu não tenho o direito de ter minha própria interpretação desse texto, mas a palavra de Deus precisa trazer à luz o que esse texto está dizendo. E isso que Pedro faz. Diante dos eventos que estão acontecendo, Pedro não toma uma conclusão, olha, eu acho que está acontecendo isso. Ele usa a palavra de Deus para deixar claro a todos que estavam ali. Está confirmado em torno de 120 pessoas que estavam nessa reunião, e Pedro usa a palavra de Deus para trazer essa evidência. Deus está no controle de tudo. Nada fugiu do seu controle. Obrigado, pastor. Muito bem. Olha só, a gente nem percebeu, mas o capítulo 1 já acabou. Já acabou o capítulo 1, olha só que coisa maravilhosa. E também já está acabando, encerrando o nosso tempo, e eu quero agradecer aqui ao pastor Elias, o nosso pastor, o nosso mentor, né, pastor Cláudio Omar, por ter separado esse tempinho numa agenda tão complicada, mesmo em se recuperando ainda a sua agenda apertada aí, com visitações, com decisões administrativas, com respeito a essa grande igreja. Pastor Elias, muito obrigado por ter separado esse momento. Eu gostaria que o senhor, assim, um apanhado geral e direto, colocasse como palavras finais do nosso culto hoje, suas impressões de tudo que a gente estudou. Pastor, eu diria o seguinte, que
se a gente pudesse nominar aí, a gente já falou isso algumas vezes, já ouviu algumas vezes, nominarmos aí o livro de Atos dos Apóstolos, nós poderíamos dar um nome para ele muito mais relevante, significativo, é Atos do Espírito, né? Então, ou seja, nós temos no livro de Atos a impressão poderosa de como Deus cuida da sua igreja, como Deus cuida da nossa vida, como Deus tem um norte muito seguro para todos nós, né? Veja que ele cuidou nos mínimos detalhes do começo dessa igreja. Essa igreja só é o que é hoje porque lá nesse momento inicial, Deus não deixou as rédeas dessa igreja na mão de homens. Porque imagine se ele tivesse deixado o controle de todo esse processo na mão de 12 discípulos. Não, o que ele fez? Vocês vão lá para Jerusalém, esperem o tempo certo, vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, porque com a orientação do Espírito Santo vocês não vão fazer bobagem. Vocês vão seguir exatamente aquilo que eu disse lá no Evangelho de João. Ele vai guiar vocês em toda a verdade, vai ensinar vocês, vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o grande mentor, é o grande líder dessa igreja. E eu louvo a Deus porque essa igreja começou assim. Nós somos parte hoje dessa igreja. E tudo começou, pastor Hernani e pastor Claudio Omar, tudo começou com oração, com busca, com súplica. E hoje a gente quer as coisas de forma assim muito rápida e pronta, né? A gente pensa e quer que acontece. E há momento que a gente tem que entrar no processo da espera, do momento em que o Espírito Santo vai se revelar, vai se manifestar e vai continuar guiando a sua igreja. E nós, como pastores, hoje, como os discípulos, não é, de Cristo, nesse momento, a gente tem que ter essa consciência também. Aquele que faz parte dessa igreja, como o pastor Claudio Mar colocou bem no início, com uma missão no coração, tem que ter o tempo certo para entender todos esses processos. Então, nós não precisamos errar. Eu diria que a gente não precisa fazer da nossa vida um jogo de sorte e azar, né? A gente pode confiar na total e completa direção do Espírito Santo, porque assim como ele fez com os apóstolos, ele vai fazer conosco e com a nossa igreja hoje. Louvado seja Deus por isso. Pastor Elias, aguarda um pouquinho aí que o senhor vai encerrar com oração esse momento para nós, tá? Pastor Claudio Omar, meu companheiro, meu irmão de trabalho, meu irmão de fé, me diga aí, um apanhado geral, bem direto, suas impressões do nosso estudo de hoje. Eu acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo como igreja, né, de estudar o livro de Atos, capítulo 1, porque muitas coisas aprendemos hoje, né? Aprendemos que mesmo Jesus, ele vai usar como base, né, a própria palavra de Deus para nos ensinar. Nós encontramos os discípulos nos ensinando isso, nós encontramos o exemplo de todos eles na oração. Então, eles viveram um momento na história do mundo naquela época, né, um momento de dificuldade, de muitas perseguições, mas eles basearam tudo isso na palavra de Deus, a sua fé, né, e no estudo da Bíblia e em oração. E tem um detalhe aqui, e unânimes eles fizeram isso, né, se uniram as forças. Pastor Hernani, eu acho que nós temos uma oportunidade, ao abrir esse capítulo 1, pela história que nós estamos vivendo hoje também, nos conflitos, né, que estamos vivendo dentro da sociedade, os interesses políticos, interesses religiosos. Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar, pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam. Nós temos uma oportunidade, através do livro de Atos, no capítulo 1, de olhar para a história no passado, perceber que ela está se repetindo no presente, e seguir a mesma direção dos discípulos. Vamos para a Bíblia, e vamos para a oração, e vamos nos unir, clamar pela descida do Espírito Santo também em nossas vidas, para que possamos estar preparados para os dias vindouros, já hoje, né, pastor Elias, já hoje. Então, esse é meu apelo a cada um de vocês. Vamos orar, vamos estudar, vamos assim, pedir perdão para os outros, como eles fizeram também. Esse fica aqui meu apelo a cada um de vocês que nesse momento nos acompanha. Muito bem, eu também
Agradeço a Deus por esse momento. Aprendi que antes de ir é necessário ficar para se preparar. Aprendi que o batismo precisa acontecer para que o batismo do Espírito Santo valide a transformação e que, mais importante que a data, é a missão. Que Deus nos abençoe. Pastor Elias, para encerrarmos, então, lembrando que semana que vem nós estudaremos o capítulo 2 e vamos ver o que esse momento de oração desencadeou, né, nos discípulos. Eu vou pedir ao Senhor, então, que nos despeça e encerre esse momento orando ao Senhor Deus. Vamos orar, então. Querido Deus, querido Pai, obrigado por esse momento de estudo, de reflexão, de aprendizado. Mas, sobretudo, Pai, obrigado pela tua presença conosco. Obrigado porque sentimos, através da influência do teu Espírito, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor ama a tua igreja, o quanto o Senhor quer fazer por nós e pela tua igreja e pelo teu povo aqui nesse mundo, Pai. Estamos num momento muito importante da história da humanidade. Estamos passando por um momento difícil, mas temos a certeza de que até aqui o Senhor nos conduziu em segurança e o Senhor continuará conduzindo a tua igreja ao triunfo final. Hoje a tua igreja é uma igreja militante, mas muito em breve ela será triunfante. E que o teu Espírito continue sendo o guia seguro da nossa vida e da tua igreja, Pai. Eu oro por todos os amigos e irmãos que estiveram conosco, nos assistindo. Oro pelos seus pedidos especiais, pelas suas necessidades. Oro, Pai, pela família deles. Oro pelos amigos. Mas, sobretudo, Pai, eu oro pela vida espiritual de cada um deles. Que eles se permitam serem guiados e batizados pelo Teu Espírito Santo. E que quando o Senhor, muito em breve, se manifestar nas nuvens dos céus, que nós possamos abrir os nossos braços e com alegria dizermos: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos rejubilaremos, Pai. Toma, Pai, a nossa vida nas tuas mãos. Abençoe a nossa igreja, a nossa comunidade, seja de perto ou de longe. Que possamos ter um final de noite abençoado, na certeza da tua presença conosco. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Elias, pastor Cláudio Omar. E para você que nos acompanhou até agora, escreva suas impressões aqui também, as lições que você tirou, o que você aprendeu, o que você gostaria de aprender. E semana que vem estaremos juntos com o capítulo 2. Então, um forte abraço, que Deus te abençoe e até lá.